Meus irmãos, pega a sua Bíblia, por favor, e abra lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, por gentileza, no capítulo 24, no verso 1, 2 e 3. Mateus, capítulo 24, verso 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Josimar. Glória a Deus, trouxe uma direção aqui do culto bem dinâmica, espiritual, a cada irmã, a cada grupo que teve a oportunidade e louvou debaixo da graça de Deus nessa noite. Até agora nós oramos, falamos com Deus. Até agora nós adoramos, foi para Ele. Até agora nós louvamos, foi para Ele. Agora é a hora que Ele está dando para nós a sua inerrante palavra. Agora Deus vai falar com você na palavra dele. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? Tome seu assento com a Bíblia aberta, por favor. Pastor, hoje é um culto profético, não é um culto de estudo bíblico. Eu sei disso. É um culto profético. Estamos na quarta-feira com nossa campanha de avivamento. Eu não poderia interromper a campanha de avivamento para trazer esta palavra. Geralmente essa palavra é uma palavra que se encaixaria mais para ser ministrada numa quarta-feira aqui. E hoje eu busquei ao Senhor dizendo: Senhor, é culto profético. Nós todos, quando estamos aqui, esperamos no culto profético uma palavra mais avivada, uma palavra mais de revelação. O Espírito Santo sempre transborda e se move de uma maneira tão linda em nosso meio nesses cultos proféticos. Eu falei: Senhor, qual é a mensagem? E o Senhor disse para mim: você vai pregar isso aqui, e me trouxe nesse texto. E esse texto é importante ser falado, até por conta diante dos acontecimentos que todos sabem que o noticiário aí, as demais canais, de notícias estão dando a respeito do que está acontecendo lá em Israel, com o povo israelense e com o povo palestino, especificamente o grupo denominado com o nome de Hamas. Todos conhecem, todos sabem, os jornais não cansam de falar disso. Porém, toda a informação que você recebe, que está lá nos canais de televisão, você está recebendo uma informação apenas secularista, uma informação à luz da ótica humana. Você está recebendo informações de fatos ocorridos, uma boa parte deles até com uma certa tendência, dependendo de quem está dando a informação, existe um viés tendencioso, tá certo? Algumas coisas são fake news, porque numa guerra se multiplica também informações falsas. É importante que você saiba disso. Numa guerra também há a proliferação de informações que não são verdadeiras, e tem informação que é verdadeira também. Então você está acompanhando, acredito que sim, você tem visto alguma coisa sobre esse assunto. E nós estamos vendo o quê? Uma manifestação mundial, em vários países, de um viés bem humanista.
Um viés muito humanista. Que viés é esse? Tudo voltado na pessoa do ser humano. Então, com base nisso, eles fazem os seus julgamentos. Porém, nessa noite, eu não venho aqui te dizer sobre essa luz, sobre essa ótica. Não, o nosso papel aqui é diferente. Eu quero mostrar para você na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus está acima de qualquer jornal ou canal de notícia no mundo inteiro que esteja falando desse assunto. A Palavra de Deus está acima de qualquer especialista em direito internacional, em política internacional, em relações internacionais que o povo fica convidando para dar opinião. A Palavra de Deus está acima, com todo o respeito, de qualquer general de exército, de marinha, de aeronáutica, de qualquer país que queira dar a sua opinião pelo viés militar, pelo viés da estratégia de guerra. A Palavra de Deus prevalece sobre todas estas opiniões. Porque são opiniões, porém Deus não dá opinião, Deus dá a sua palavra. E ponto final. E não tem conversa. Aprenda isso. A palavra de Deus não é uma opinião de Deus, ela é o decreto divino de Deus para a minha e para a tua vida. Ela não é um palpite, ela não é uma tese, ela é a soberana e poderosa palavra do Senhor. Aleluia, você pode dizer graças a Deus? Então eu quero falar para você hoje, bem rapidamente, o assunto é profundo, o assunto deveria demandar um estudo bem prolongado, seria quase que um seminário, mas eu não tenho tempo para isso. Então eu vou resumir, vou trazer um panorama, e depois vamos entrar no que realmente importa aqui nessa noite, ok? Então preste atenção por gentileza, eu quero falar com você sobre Israel, Hamas e a volta de Jesus. Vou falar de Israel, vou falar do Hamas, Palestina, entre aspas, e a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem relação uma coisa com a outra? Tudo que está acontecendo agora lá no Oriente tem a ver com a volta de Jesus ou não? É sinal da volta de Jesus ou não é? Porque o que está tendo de videozinho por aí não é brincadeira. O YouTube está sendo campeão dos vídeos. Então você veja que hoje, até no nosso meio, é sair coisas desse tipo que começa a proliferar o número de vídeos. E alguns vídeos são gravados por pessoas que, quero acreditar eu, que fazem na sua inocência. Não quero crer que fazem de propósito, porque tem vídeo que as pessoas, infelizmente, estão fazendo uma escatologia totalmente oportunista. O que é a escatologia? É o estudo dos últimos acontecimentos do fim do mundo. É o estudo das últimas coisas que vão acontecer na terra. E tem alguns que aproveitam de tudo que está acontecendo agora lá em Israel e começam a lançar videozinhos e que começam a trazer explicações e traduções, olha para mim, explicações e traduções que, sinceramente, não há abalizamento bíblico para o que essas pessoas estão afirmando em seus vídeos. Não quero aqui julgá-las, não quero, quem sou eu para julgá-las, quem sou eu para poder dizer algo sobre essas pessoas? Porém, vocês congregam aqui, vocês são membros aqui, meu dever como pastor é mostrá-los a verdade na Escritura. Então eu vou te mostrar o que a Bíblia está dizendo a respeito desse assunto. Se daqui para frente você quer continuar acreditando em videozinho, é decisão sua, eu não posso fazer nada. Você assiste o vídeo que quiser e acredita no que você quiser acreditar. Porém, Deus sabe que eu estou trazendo para você com temor e tremor o que a Bíblia Sagrada diz a respeito de tudo que está se passando lá e do que ainda vai acontecer. Amém? Então, vamos lá. Meus irmãos, quando abrimos aqui Mateus 24, verso 1, 2 e 3, nós vemos aqui no verso 1 e 2 que os discípulos estão com Jesus e eles estão ali no templo.
o templo que havia sido inclusive construído e adornado por Herodes. Ele até ampliou, estava muito bem feito, muito belo. Então eles falam com Jesus a respeito da beleza da estrutura da construção. Jesus vira para eles e diz: não vai ficar uma pedra disso aqui, tudo vai ser derrubado. Depois eles não estão mais naquele local, mas agora estão no Monte das Oliveiras, no verso 3. E Jesus, então, eles perguntam a Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Então eles fazem duas perguntas. A primeira pergunta, eles querem saber quando vai acontecer do templo ser destruído. E a outra pergunta que eles fazem, que está intrínseca, está junto, é dizendo: e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então vai começar a respondê-los, e Jesus vai discorrer a eles algumas respostas que são aplicadas para nós, que nos servem de alerta. Mas antes disso, é bom você saber a origem desse conflito entre Israel e Hamas. Pois bem, se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus, lá em Gênesis capítulo 12, ele chama Abraão, vai me ajudando aí, ele chama Abraão, faz para Abraão uma promessa, que de Abraão ele fará uma grande nação. Então, quando Deus faz essa promessa para Abraão e tira ele de Ur dos Caldeus, região da Babilônia, Abraão era filho de Terá, um homem que era fabricante de imagens de escultura, ou seja, Abraão era idólatra, e agora ele se converte ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Então ele larga a sua parentela e vai, sem saber para onde ia, confiando no Senhor que lhe fez esta promessa. Na promessa de Abraão está projetado um dedo de Deus para o futuro. Quando Deus chama Abraão, Abraão não está vendo a nação, mas aos olhos de Deus a nação já está constituída. Porque para Deus não existe futuro, Deus tem onisciência, é um dos seus atributos, e a onisciência de Deus diz o quê? Que Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Deus não tem surpresas ao saber notícias. O presente, o futuro é um eterno presente diante dos olhos e da onisciência de Deus. Então Deus, quando chama Abraão, já estava vendo tudo pronto, enquanto que Abraão não estava vendo nada. É assim que Deus trabalha. Deus chama eu e você, e Ele já tem tudo pronto para mim e para a tua vida, mesmo que você não esteja vendo nada. Abraão então vai, obedece a Deus, e de Abraão Deus promete um filho com Sara. Porém tinha um problema, os dois eram velhos de idade, então nem ela tinha mais condição no seu corpo físico para gerar um bebê, e nem ele tinha condição para dar a ela este bebê. Os dois já estavam muito elevados em idade, mas ele confiou na promessa de Deus. O porém que até que essa promessa se cumprisse, Sara não teve um bom equilíbrio emocional, não vigiou, não foi sábia o suficiente, chegou em Abraão e falou: eu sei que você quer muito ser pai, eu sou estéril, já estou velha, não posso te dar isto, não posso realizar seu sonho, deite-se com Agar, nossa serva, e tenha filho com ela. Ele então ouviu a voz de Sara e ignorou a voz de Deus, e se deitou com Agar, a qual nasceu um filho chamado Ismael. Ismael nasce ali do relacionamento entre Abraão e a escrava Agar. Passou mais um pouco, Deus então reafirma a promessa de lhe dar um filho, e ele confia na promessa do Senhor, e Deus a cumpre, e mesmo na sua velhice, ele e ela têm um bebê e coloca o nome de Isaque. Nasce Isaque, entre Abraão e Sara. A promessa de Deus é cumprida, a palavra do Senhor se cumpre na vida dele. Só que agora tem um problema dentro do lar. Por quê? Porque agora Agar fica fazendo insultos para Sara e fica manipulando o próprio filho para aborrecer a Sara. Sara se irrita com essa situação
e fala com Abraão: manda embora, tanto ela como o menino, porque esse menino não vai herdar aqui na herança de Isaque. Abraão acha a palavra de Sara muito pesada, mas então ele fica aborrecido, e Deus fala com ele: não se aborreça pelas palavras de Sara, mande a escrava com o menino embora, porém eu farei dele uma nação, e eu abençoarei Abraão, porque ele é teu filho, mas a minha aliança perpétua eu farei com Isaque. E assim ele despede ela com o moço, com o menino. Ela vai pelo deserto, acaba a água, não tem mais água no odre para beber. Ela se desespera, deixa o menino exausto e cansado de andar no deserto, debaixo de uma árvore, e ela sai adiante para não ver ele morrer. E o menino começa a chorar de exaustão. Um anjo brada do céu e diz para ela: Agar, Deus ouviu o choro do menino. Volta lá e pega o menino, porque Deus fará dele uma nação. Ela volta, Deus abre o olho dela, ela enxerga um oásis que tem água, vai lá, bebe água, e ela segue o caminho dela. O menino cresce, vira flecheiro, e ele habita a região, e dele é descendência. Ele se casa com uma egípcia, que a sua mãe prepara uma esposa egípcia para ele, e da sua descendência saem os ismaelitas, que nós conhecemos nos dias atuais como todo o povo árabe. Todo o povo de descendência árabe veio de Ismael, filho de Abraão. Porém, não foi com Ismael que Deus fez a aliança de dar a Canaã prometida. Deus fez esta aliança com Abraão e com Isaque. E de Isaque, então, é gerado 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas Deus dá a bênção para Jacó, porque Esaú vendeu a sua primogenitura. Aí a Bíblia diz que há uma guerra no ventre da esposa de Jacó, a qual inclusive a Escritura diz: há 2 nações no seu ventre, mas a maior servirá a menor. Então, depois que Esaú vende a sua primogenitura, Isaque abençoa Jacó. Jacó, que significa usurpador, enganador, depois tem um encontro com o anjo de Deus, tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, e lá Deus troca o nome dele, e fala: qual é teu nome? Ele fala: Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó, seu nome agora será Israel. Troca o nome dele para Israel, e dali para frente Deus vai alicerçando a promessa. E de Israel, de Jacó, nasce 12 filhos, que são 12 tribos, as quais uma dessas tribos é chamada tribo de Judá. E da tribo de Judá vem a descendência dos reis de Israel. Da tribo de Judá são os herdeiros do trono de Israel. E por causa desta aliança profética e desta palavra de Deus, foi que chegou, com o passar de muitos e muitos anos, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que os judeus esperam Jesus até hoje. Por isso que os judeus ainda aguardam o seu Messias, porque há uma promessa para eles, para Israel, de que Jesus vai reinar no trono que Davi deixou. Mas para reinar no trono tem que ser da tribo de Judá, e Jesus é da tribo de Judá. Por isso que a Bíblia inclusive chama: eis aí o leão da tribo de Judá. Ok, voltando lá atrás ainda, de Esaú vai descender os edomitas. E Esaú casou-se com a filha de Ismael. Então a filha de Ismael, ao se aliar com Esaú,
saiu os edomitas, que moraram bem ao sul de Jerusalém, de Israel, quer dizer, bem ao sul. Dominaram, foi um povo muito próspero na sua época. Mas houve esta mistura de Esaú com os ismaelitas e descendeu toda a Arábia que você conhece, todo o povo árabe. E de dentro do povo árabe saiu o povo palestino. Os palestinos são descendência do povo árabe. Porém, os palestinos requerem Israel como sua terra. Eu estou falando agora dos palestinos e não do Hamas. Requerem Israel como sua terra, porque eles se dizem também serem filhos de Abraão. Mas a promessa foi feita para Isaque e não para a descendência de Ismael. Por isso existe esse conflito entre Israel, entre a parte ali dos árabes, entre os palestinos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ok. De dentro dos palestinos surgiu esse grupo chamado Hamas. Esse grupo é um grupo que são adeptos do Islã, são islâmicos, ou seja, são muçulmanos, e eles então acreditam na causa de Alá. O Deus deles eles chamam de Alá. E acreditam no profeta Maomé. O profeta Maomé para eles é um modelo de profeta. E se você olhar, eles também, eu estou falando do Hamas, eles acreditam na jihad, que é chamada de guerra santa. Esta guerra santa diz que todas as nações que não são adeptas ao Islã são inimigas de Alá. Então, para eles, a guerra santa significa o quê? Morrer pela causa de Alá é uma honra. Destruir os inimigos do islamismo é uma grande vitória. Por isso que eles se sujeitam a essa questão de homem-bomba, de destruir tudo, de acabar com tudo. Porque para eles, na visão deles, eles estão fazendo um serviço a Alá. Eles estão fazendo um serviço para o Deus deles. Mas quando nós olhamos a Bíblia, o nosso Deus, Jeová, o nosso Senhor, nenhum momento o nosso Deus manda que nós ataquemos pessoas, matemos pessoas em nome dele, ou para honrar o nome dele. Pelo contrário, um dos mandamentos é: não matarás. Por quê? Porque Deus não quer que a gente mate ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E nem a sua própria vida também não tem direito. Por quê? Porque Deus é o dono da vida. Só Ele dá e só Ele a toma de volta. Mas enfim, eu não estou comparando aqui cristianismo com islamismo. Voltando ao assunto, esse grupo Hamas é um grupo que eles creem que tudo tem que ser na base. Eles têm dois ramos, um ramo político e um ramo armamentista. Então eles acreditam que as coisas, se for necessário pegar em arma, matar, judiar, bombardear, eles vão fazer, e é o que você sabe que está acontecendo e que aconteceu desde o dia 7 para cá. Israel estava lá quietinha, vivendo a vida deles, estavam num dia sagrado e foram atacados de surpresa por esse grupo chamado Hamas. Não foram atacados por toda a Palestina e por todos os palestinos, foram atacados pelo grupo Hamas. É constituído de palestinos, sim, mas é este grupo quem atacou Israel. Israel então se julgou no direito como país soberano, nação soberana, em que foi ameaçada e atacada. Mataram pessoas, fizeram uma carnificina, arrancaram a cabeça de bebês, enfim, os noticiários estão falando aí. E aí Israel se sentiu no direito de se defender e contra-atacou. Nós, como cristãos, como ficamos diante disso? Ninguém é a favor de guerra, ninguém é a favor de morrer ninguém de nenhum dos lados.
Ninguém é a favor disso. Mas nós temos que ser sensatos que não foi Israel que foi lá atacar ninguém. Foi Israel que foi atacada. Temos que ser sensatos em ver isso. Que foi Israel quem foi atacada. Ela não foi lá mexer com ninguém, ela não foi lá atacar ninguém, ela não foi lá tirar a paz de ninguém. Eles é que vieram e atacaram de surpresa e fizeram toda essa maldade contra pessoas civis, pessoas de bem, pessoas de família, pessoas que nem são do exército israelense, foram brutalmente atacadas e mortas. Até bebês foram queimados vivos. Então não houve um pingo de misericórdia, de piedade. Não, vieram com ódio, com vontade, não de conquistar a terra, mas vieram com vontade de matar. Inclusive é bom explicar isso. O Hamas, ele não quer terras. Os palestinos querem terra, para viver, para cuidar da vida. O Hamas não. Ele quer a destruição de Israel. O Hamas, ele quer que Israel deixe de existir do mapa. Eles odeiam Israel, eles não querem a terra, eles querem a destruição de lá. Então você vê que são propósitos muito diferentes. Mas voltando aqui, continuando, onde isso está na Bíblia? Tudo que eu acabei de falar, está na Bíblia? Está na Bíblia. Gênesis capítulo 21. Por favor, Gênesis 21, versículo de número 14, até o versículo 21. Vamos ver na Bíblia. Gênesis 21, verso 14 até o 21. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu a beber o menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então aqui você está vendo aquele momento em que começa a história de Ismael, que vai desencadear a história do povo árabe, que vai desencadear na Palestina, que vai desencadear aí esse grupo Hamas e todo esse conflito que já gera há muitos e muitos anos. Por isso você está entendendo a origem de tudo. E aí o que mais a Bíblia vai nos mostrar concernente a este assunto? Ela vai nos mostrar que quando Abraão despede Agar com Ismael, a Bíblia fica chamando menino, 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 menino. Parece que ele é uma criança, parece que ele é um bebê, mas não, ele já está com a idade de 15 anos, quando Abraão manda ele com a mãe embora. Onde isso está na Bíblia? Gênesis capítulo 17, se você olhar no versículo 23 até o 26, está escrito: então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio.
Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Então você veja que no dia dessa circuncisão, que foi o pacto da aliança abraâmica de Deus com Abraão, ele circuncida ele mesmo, o próprio Abraão, e todos da sua casa, inclusive Ismael morava lá ainda, e já estava com 13 anos de idade. Depois, no desenrolar da história, que é o capítulo 17, mas até chegar no capítulo 21, que nós já lemos, passa-se 2 anos. Então, quando chega no capítulo 21 de Gênesis, que agora Abraão vai despedir Agar e Ismael, Ismael agora está com 15 anos de idade. Embora a Bíblia fale um menino, mas ele já era um jovenzinho nessa altura. E Deus então fez ele crescer. Se você olhar hoje, né, o mundo árabe ali, os países árabes, eles são inclusive maiores do que Israel em tamanho territorial. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra, deu crescimento fez de Ismael uma nação. O problema é que Israel, ela está num lugar que em volta do território todo dela, todos os países que tem, Irã, Síria, o povo árabe, e a Cisjordânia, ali a própria faixa de Gaza, todos os países em torno de Israel são islâmicos, são de prática muçulmana como religião. Ismael é o único território que não pratica o islamismo. Israel, eles praticam o judaísmo. Israel hoje, 82% da população pratica o judaísmo, 82%. E os outros 18% estão entre cristãos, que praticam cristianismo, e alguns, assim, uma parcela muito pequena, quase inexistente, daqueles que não praticam nem judaísmo e nem cristianismo. Então esse ódio por Israel, como já explicou até o nosso pastor presidente, pastor Benigno, é um ódio que vem não por causa de território, irmão, porque os países que tem lá tem muita terra, são grandes, mas é um ódio espiritual. Por quê? Porque a nação que Deus mais tem interesse nesse planeta não é os Estados Unidos, Brasil, é Israel. Deus ama Israel, Deus tem aliança com Israel, e ninguém conseguirá destruir Israel. Em guerras anteriores a essa que você está vendo agora, em guerras anteriores, quando juntou países para atacar Israel, nas colinas de Golã, estavam 500 tanques israelitas, 500, contra 80 mil tanques das nações inimigas. E com 500 tanques, Israel venceu 80 mil tanques. Eles tinham 15 mil soldados contra 350 mil, e com 15 mil eles venceram os 350 mil e ainda avançaram em território dentro do Egito. Se não fosse a ONU intervir na época, Israel teria destruído e riscado o Egito do mapa. Ou seja, você acha que isso é normal? Ah não, pastor, é poder bélico, é poder militar, conversa fiada, é a mão de Deus sobre Israel. Podem fazer o que quiser, que eles não conseguem destruir. Eles causam, claro, como causou agora, morte, destruição, tristeza em famílias. Mas destruiu o país inteiro? Não. Nunca acontecerá. Porque Deus tem uma aliança perpétua com Israel. E aí onde é que está escrito isso? Gênesis 17. Gênesis 17, verso de número 19 até o 22. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar
grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Já pensou nessa visão, irmão? Já pensou o próprio Deus na tua frente? Fala contigo, faz a aliança e depois sobe diante dos seus olhos. Que visão extraordinária Abraão teve. Então aqui esta palavra está deixando muito claro que a aliança, Deus abençoou a descendência de Ismael, a qual palestinos estão inseridos nela, mas a aliança de Deus de entregar todo aquele território é para Israel, para Isaque. E por quê? Por quê? Porque é dessa linhagem que vem o meu e o teu Salvador Jesus Cristo. Então não é uma questão geopolítica, não é uma questão de relações internacionais, não é uma questão de politicagem ou de ambição de terras, é uma profecia espiritual, porque se Deus não chamasse Israel, não haveria Isaque. Se não houvesse Isaque, não haveria Jacó. Se não houvesse Jacó, não haveria 12 tribos. Se não houvesse 12 tribos, não haveria Judá. Se não houvesse Judá, não haveria Jesus. Se não houvesse Jesus, não haveria salvação para nós, irmão. Então esse ódio todo é porque é de lá que veio o meu e o teu Salvador. E o diabo odeia tudo que vem de Deus, tudo que é escolhido de Deus, tudo que é separado para Deus, tudo que é consagrado para Deus, tudo que é dedicado a Deus, o diabo odeia. Satanás quer destruir, quer matar e quer roubar. Por que o diabo tem raiva de você? Aí você, pastor, eu não faço mal para ninguém. Pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não drogo, eu não dou a perna em ninguém. Eu sou uma pessoa honesta, mas vira e reto tem uma luta na minha vida. Vira e reto alguém está me perseguindo. Vira e reto alguém está me caluniando. Vira e reto alguém está me aborrecendo, pastor. Ou é no trabalho, ou é em casa, ou é na rua, ou é o vizinho, ou é o papagaio, ou é o periquito. Se passar uma pomba voando e ela fazer cocô, vai cair na minha cabeça, pastor. Porque parece que eu sou perseguido nessa terra. Não, não é isso não. Você não é porque você é um azarento, uma azarenta, não é porque você nasceu para sofrer, não é isso não. É porque você é escolhido, escolhida de Deus. É porque Deus separou você, Deus marcou você. Então o mundo vai te odiar mesmo. O diabo vai te odiar, o inferno vai te odiar, vão todo mundo querer ver a tua destruição. Mas tem uma coisa: como Deus guarda Israel, Deus também guarda você, Deus também protege você, Deus também livra você de todo mal. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Então não fica assustadinho, assustadinha porque você passa luta, não. Dá glória a Deus. Ô Senhor, glória ao teu nome. Se eu estou passando prova, é porque o inferno está incomodado, é porque o diabo está babando pelo canto da boca, porque quer dizer que eu estou agradando o céu. Aleluia. Agora, se o mundo aplaudir você, aí eu me preocupo. Se o mundo está batendo palma para você e não está acontecendo nada, aí eu me preocuparia e muito se eu estivesse no seu lugar. Porque a Bíblia diz lá em Tiago: aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E eu não gostaria de ter Deus como meu inimigo. Acho que você também não gostaria. Eu não, pastor, misericórdia. Então não seja amigo do mundo. Porque na hora que você se aliar com o mundo, você está virando as costas para Deus. E quando eu falo o mundo, não é o trabalho, o dia a dia, é como esse mundo pensa, como esse mundo age, como esse mundo se comporta diante da Escritura e das normas de Deus. Porque lá fora, o certo é constituído como errado, e o errado para eles é que é o certo.
Enquanto que aqui dentro não. A Bíblia diz o que é certo, o que é errado e ponto final. Então a nossa cultura não é a cultura do mundo, a nossa cultura é a cultura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse ódio todo é espiritual. Satanás contra Israel sempre foi assim. Então eu te dei aqui um panorama por cima sobre tudo que está acontecendo lá. Aí vem a pergunta: e a volta de Jesus? O que a volta de Jesus tem a ver com isso? Eu não sei os números exatamente, de repente eu posso falar um número aqui e esse número já é outro, porque as informações elas vão se atualizando. Até a última vez que eu olhei, que não foi hoje eu não olhei nada sobre isso, estava em torno de mais de 3.000 mortos, essa guerra que está tendo lá agora, de Israel com Hamas. Estava em torno de mais de 3.000, mas acho que esses números já evoluíram, não é mais 3.000. Hoje eu não vi nada sobre isso, então não sei se eu estou falando os números realmente atualizados. Mas se você olhar o massacre judeu no Holocausto, através de Hitler, foram massacrados mais de 6 milhões de judeus. A diferença é que naquela época não tinha YouTube, Instagram, TikTok, rede social para ficar fazendo inferno com isso. Porque tem aqueles que se aproveitam da situação, para querer só ganhar visualização, para monetizar e encher o bolso de dinheiro. É verdade. Como tem também aqueles que são sérios e diante de uma situação dessa, trazem informações adequadas, e também tem muitos estudiosos da Bíblia que trazem também um estudo bíblico muito bem pautado na Sagrada Escritura, sem nenhum tipo de tendência ou de querer fazer aqueles videozinhos que é só para ganhar like e ganhar dinheiro. Então, se nós olharmos, já houve um massacre. 6 milhões de judeus, e nessa época nem nação eles tinham. Foi por causa da sensibilização do mundo em ser sensível à morte devastadora de milhões e milhões de judeus, de uma forma muito cruel, que foi no Holocausto, que então a ONU se juntou, e em 14 de maio de 1948, presidindo aquela sessão, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, trouxe então em votação e foi aprovado, e ali em 1948 Israel foi constituído oficialmente uma nação com direito a território, para se cumprir apenas o que já estava na palavra de Deus. Não foi os homens que deu, foi Deus que cumpriu a sua promessa. Então eles voltaram para lá, mas não chegaram lá, pouco tempo já teve outra guerra. E assim vem sendo os combates até os dias atuais. Mas se você voltar no tempo, você vai ver o seguinte: Jesus, conforme nós lemos aqui no começo da mensagem, Mateus 24, verso 1, 2 e 3, Jesus está diante daquele templo que ele diz que vai ser derrubado. E isso já aconteceu. Porque depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, os anos começam a se contar depois de Cristo. Já viram isso na escola? Os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, a contar do seu nascimento. No ano 70 depois de Cristo, o general Flávio Tito invade Jerusalém e destrói toda Jerusalém, inclusive aquele templo de Mateus 24. Que Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Então o general Tito invade e destrói tudo. Tanto é que hoje não tem mais nada lá. Mal restou, foi um pedaço do Muro das Lamentações. E aí, ali acontece a chamada diáspora, em que os judeus são espalhados pelos 4 quadrantes da terra. E eles ficam sem pátria, sem terra e sem nação. Eles voltam a se reunir como nação. Começou em 70 depois de Cristo e eles só voltam, sabe quando? Em 1948. Não tem o quê? Nem 100 anos.
que eles retornam e agora legalmente reconhecido por todas as nações, eles são agora o povo que tem a sua terra, porque é promessa de Deus. Deus prometeu que vai juntar Israel novamente. E assim aconteceu desde 1948 para cá. Judeus e mais judeus espalhados pelo mundo regressam para Israel e lá fazem o seu lugar de residência, porque é cumprimento da promessa que alguns até dizem que está linkada com Ezequiel 37, que é aquele vale de ossos secos, que deu a ordem e os ossos se juntaram. E se juntar é Israel sendo juntada outra vez e formada a nação novamente, cumprindo-se a palavra do Senhor. Então tem um viés profético aí. E a volta de Jesus tem a ver o que com isso aqui, pastor? Segundo a explicação que nós temos em Lucas capítulo 21, por favor, Lucas 21, segundo a explicação que nós temos aqui no Evangelho, lá está escrito que vai corroborar com Mateus 24, Lucas 21, verso 20 e até o 24, ele vai nos dizer: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Só até o verso 24 por enquanto, por favor. O que isso aqui quer dizer? Tem gente que pega esse texto aqui e quer falar que isso é o que está acontecendo agora lá. Não, ali está falando que quando Jerusalém ser cercada pelos exércitos, não sei o que, corre para cá, corre para lá, é o que está acontecendo agora lá. Não, senhor. Não, senhor. Esse texto não tem link nenhum com o que está acontecendo hoje lá. Nenhum. O que é que esse texto está se referindo? Jesus estava falando aqui de dois acontecimentos. Ele pode ser aplicado a dois acontecimentos. Um já ocorreu e o outro ainda vai ocorrer. Qual que já ocorreu? A invasão do general Tito, que destruiu o templo, que eu acabei de falar agora, em 70 depois de Cristo. Essa se cumpriu. Volta o verso 20. Verso 20, lá para mim. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, foi o que aconteceu. O general Tito cercou Jerusalém com seus exércitos e invadiu. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia fogem para o monte, o que estiver no meio dela sai, o que estiver no campo não entra nela. Porque foi um desespero total quando essa invasão aconteceu. Verso 22, né? Porque vingança se cumpra, 23. Mas aí das grávidas, 24. Aí diz lá, cairão ao fio da espada. Quando Tito invadiu, qual era a arma de guerra que se usava? Espada. Usava metralhadora? Usava bomba, canhão, míssel? Usava o quê? Espada. Cairão ao fio da espada, para que todas as nações serão levados. Foi o que aconteceu, a diáspora destruiu Jerusalém e os judeus se espalharam pelo mundo. Isso já aconteceu, isso já se cumpriu. Agora, qual é a outra aplicação desse texto para o que ainda vai acontecer? A batalha do juízo final. Quando todas as nações se reunirão com seus exércitos para guerrear contra Jerusalém.
Então, na hora que eles vão destruir Jerusalém, o nosso Senhor vai bradar e vai livrar Israel. Então, esse texto ele pode ser aplicado só dessas duas formas: ou para o que já ocorreu, ou para o que ainda vai ocorrer, que não tem relação nenhuma com o que está acontecendo agora. Até agora, talvez o Irã entre na guerra, talvez, por causa do Hezbollah, aquele outro grupo lá. Até agora, talvez o Irã, mas a profecia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios, todas as nações. Esse pisada pelos gentios, em algum rodapé de alguma Bíblia de estudo, está escrito assim, que desde Nabucodonosor, no cativeiro de Judá, o povo de Israel tem sido pisado pelos gentios até hoje. Tem sido pisado pelos gentios. Só não serão mais quando Jesus vier, assumir o trono de Davi, então Jerusalém será a capital do mundo. Aí as nações não poderão mais pisar sobre Israel. Só que eu vou te explicar isso para você não ficar confuso. Eu dei aqui um panorama rápido, mas vou te explicar um pouco de detalhe para não te confundir a cabeça. A volta de Jesus, pastor, ela é agora. Está acontecendo guerra de Israel com Hamas. Jesus está voltando agora. É o sinal da volta de Jesus, pastor? Lucas capítulo 20. Vamos começar no versículo 7. Perdão, Lucas 21. Lucas 21, verso 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Verso 8. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Segura aí por enquanto, até o verso 11. Jesus, ele veio uma vez, vai voltar a segunda vez e depois ainda volta a terceira vez. É assim que nós cremos. Ele veio a primeira vez, nascido da Virgem, habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco na forma humana, 100% Deus, 100% homem. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou um tempo de quase 40 dias com os discípulos, dando instruções pelo Espírito Santo, e depois ascendeu ao céu. Na hora em que as pessoas disseram assim: Jesus está indo, e a nuvem ocultou. Lembra que o anjo aparece e fala: por que estáis espantados? Da mesma forma que o viste subir, o vereis voltar. Naquela hora o relógio de Deus começou: tic-tac, 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 tic-tac. Naquela hora o relógio da volta de Jesus começou a cronometrar o retorno da segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus, nós a conhecemos como o arrebatamento da igreja. Por isso que eu li aqui na leitura oficial Tessalonicenses.
o arrebatamento da igreja que nós cremos, principalmente nós assembleianos, e a declaração de fé das Assembleias de Deus fala isso, é que Jesus vai voltar, porém o mundo não vai ver. Ele não pisa nessa terra, o mundo não o vê voltar na segunda vez. Na primeira, todos que estavam em Jerusalém viram. Na segunda, ninguém vê. Quem é que vai ver então, pastor? Somente a igreja. Só a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro vai vislumbrar a segunda volta de Jesus, a qual ele ficará nas nuvens, ele não pisa aqui. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, que nós lemos verso 15, 16, 17, 18, Paulo vai dizer lá, então nós subiremos para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Estão entendendo isso? Ok, agora eu não posso acelerar, senão você se confunde. Mas já estou terminando. Veja, primeira vez Jesus vem, morre no Calvário, ressuscita e sobe. Segunda vez Jesus volta para buscar a igreja. Ele não vem para reinar em Jerusalém, ele não vem para mostrar para o mundo que ele voltou. Ele arrebata a igreja. Quando a igreja sobe arrebatada, então há um colapso mundial. Por quê? Porque você há de convir comigo, milhões e bilhões de pessoas desaparecem sem ninguém saber para onde foi e o que aconteceu. Você acha que o planeta vai se comportar de que maneira? Se uma guerra entre Israel e um grupo terrorista já está dando tudo isso de falar nas redes sociais, você imagina quando houver o arrebatamento, o que é que vai acontecer com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, com tudo quanto é rede? Sumiu gente no Brasil, sumiu nos Estados Unidos, sumiu na África, sumiu na Argentina, sumiu na França, sumiu em Jerusalém. Onde está esse povo? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu marido? Cadê minha esposa? Cadê minha filha? Cadê meu filho? Cadê meu patrão? Cadê a igreja? Cadê o pastor? Cadê as irmãs do ciclo de oração? Cadê os presbíteros? Cadê os evangelistas? Cadê os diáconos? Cadê as diaconisas? Cadê o povo? Sumiu. Cadê o povo da Bíblia? Cadê o povo do louvor? Cadê o povo do glória? Cadê o povo? Sumiu. Desapareceu rapidamente. O que você acha que vai virar esse planeta aqui? Vai virar uma loucura. Isso aqui vai ser um caos, gente gritando, desesperada. E por mais que apareça alguém que de repente ficou para trás, porque não levou a sério, mas sabe que ia acontecer, por mais que alguém grite, foi o arrebatamento, as pessoas vão estar tão delirantes com esse fato, que elas não vão ter raciocínio para ficar pensando nisso. E aí vai começar como hoje, vai começar um monte de especialista, não, porque segundo a NASA, algumas aeronaves não identificadas sobrevoaram o planeta Terra alguns dias antes. Aí vai aparecer outro lá, não, porque eu tive uma visão, eu tive um sonho, e nesse sonho um ET apareceu e falou, vou raptar eu vou abduzir, eu vou raptar uma parte da população. E você acha que não tem gente que vai acreditar nessa mentira? Vai. Você acha que não? Vai ter gente que vai acreditar nessa mentira, vai achar que foi extraterrestre. Aí aparece quem para trazer paz mundial? Para colocar a paz no meio do colapso. Aparece quem? O anticristo. Estabelece a paz, argumentos que todos precisam ouvir, traz o consolo que o coração está querendo ouvir humanamente falando. E todos o aceitam. E ele governa o mundo. Todos o elegem o governante mundial. Por quê? Porque pessoas no mundo inteiro desapareceram. Então nós precisamos de um líder mundial para poder nos ajudar a não desaparecer mais ninguém. Então vão recebê-lo, o mundo está se preparando para isso. E ele então governa 3 anos e meio de paz,
Mas após 3 anos e meio, começa o quê? O derramar das taças da ira de Deus sobre o planeta, chamado de grande tribulação. E aí a Bíblia diz que essa terra provará de uma agonia e de um sofrimento tão grande como nunca houve desde Adão. Essa terra passará por catástrofes que você nunca imaginou na vida, que Hollywood não tem capacidade de fazer efeito especial para representar a destruição que vai vir. Porque as iras de Deus se derramarão sobre esse planeta. E por que a ira de Deus se derramará sobre aqui? Por conta de tudo que foi feito, por conta da multiplicação do pecado, da iniquidade. E a igreja não estará aqui para provar essa ira, porque não teria cabimento Deus derramar a ira dele na terra e fazer a igreja pagar por isso. Por isso que eu não tenho dúvidas que a igreja não experimenta a grande tribulação. A grande tribulação está acontecendo aqui, e nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos com o nosso Senhor no tribunal compensatório. É onde nós estaremos. Agora veja, quem estará lá? Os lavados e remidos no sangue, aqueles que entregaram a sua vida e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que obedeceram a santa, poderosa palavra de Deus, aqueles que não brincaram mais com as coisas do mundo, aqueles que não ficaram pé na igreja, pé no mundo, pé no mundo, pé na igreja. Porque sentar nesse banco e dizer sou crente, carregar uma Bíblia, não te garante céu. O que te dá o céu é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O que te dá o céu é se arrepender dos seus pecados. O que te dá o céu é andar em santidade diante do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós analisamos esses acontecimentos, nós vamos ver o seguinte: primeira vez Jesus esteve aqui, segunda vez ele volta para arrebatar a igreja, e a terceira vez é quando? Quando termina a grande tribulação. Quando a grande tribulação terminar, Jesus volta para dar o término dela, e aí ele estabelece o reino milenar, que é o milênio. Ele chega em Jerusalém e ele diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E ele diz: então prova. E ele vai provar na genealogia que ele é o descendente do trono de Davi. E aí Jerusalém reconhecerá e aceitará e entregará o trono para ele. E aí ele reinará fisicamente nesse planeta, em Jerusalém, por 1000 anos. E onde estará a igreja? Junto com ele no milênio. Então, quando Jesus voltar a terceira vez, a igreja volta junto com ele. Eu e você voltaremos junto com ele. Dito isso, meus irmãos, o que nós vamos então perceber com relação especificamente ao arrebatamento, e eu termino a mensagem. Pastor, Jesus está voltando? Resposta: sim. Pastor, Israel e Hamas estão guerreando. É um sinal da volta de Jesus? Sim e não. Vou lhe explicar. Sim, porque Jesus falou em Lucas 21: vocês verão guerras, terremotos, nação contra nação. Então você tem a Rússia contra a Ucrânia, é um sinal da volta de Jesus. Você tem a Primeira Guerra Mundial, é um sinal da volta de Jesus. Você tem a Segunda Guerra Mundial, é um sinal da volta de Jesus. Você tem aí, alguns dizem que um dia vai ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Se ela ocorrer, é um sinal da volta de Jesus. Todo lugar que você vê uma guerra acontecendo, que você vê um terremoto acontecendo, que você vê as coisas se piorando, é um sinal de que Jesus está voltando sim.
Agora dizer, dentro da escatologia bíblica, que há um sinal específico, um sinal claro e específico da volta de Jesus, dizendo assim, ó, olha isso aqui, quando você vê isso aqui, é Jesus voltando. Não tem. E eu vou te provar na Bíblia. Não tem. Sabe por que não tem? Porque senão, seria muito fácil. Tu apronta à vontade, é ou não é? Tu faz tudo que a bagaceira quer, tu te entrega mesmo aos desejos da tua carne, da tua natureza pecaminosa, e quando acontecer aquele sinal, opa, aí tu entra na presença, aí tu escapa. Só que eu acho que Deus já vendo os brasileiros, não sei se é só os brasileiros que é assim, mas Deus já vendo o jeitinho brasileiro, ele já falou, não vou deixar sinal não. Eu vou deixar umas, assim ó, eu vou deixar alertas, mas eu não vou deixar o cronômetro dizendo, quando bater aqui quando bater aqui acontece. E eu vou te provar na Bíblia e eu encerro. Abra aí por favor. Lucas 21, se já estava aberta fica mais fácil. Verso 25 a 28. Esse Lucas 21, verso 25 a 28, são sinais, porque eu falei, mas não deu o texto bíblico, então eu vou dar o texto bíblico. São sinais da terceira vinda, a terceira vinda. Quando Jesus voltar na terceira vez para estabelecer o reino milenar, haverá sinal dessa volta. Essa volta vai ter sinal. Na terceira volta, que a igreja já estará junto com ele. Está aqui, ó. Lucas 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão, vai ser visto, vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse texto aqui está falando da terceira volta, não da segunda, porque são sinais visíveis. Sinais visíveis. E quando ver estes sinais, saibam que ele está voltando. Ou seja, haverá salvação na grande tribulação, se alguém quiser ser salvo. Se as pessoas que ficarem na grande tribulação permanecerem fiéis, ô pastor, que notícia boa, então quer dizer que se eu não subir, ainda há chance para mim? É mesmo? Você quer ficar? Tem certeza? Se eu fosse você, não ficaria não. Porque o negócio aqui vai ser muito feio. Desde Adão não houve o sofrimento que vai haver. Então esse texto, apenas para fechar aquele assunto do milênio, ele está falando dos sinais da terceira vinda. Agora sim vamos para o texto do arrebatamento. Mateus 24, verso 36. Mateus 24, verso 36 até o 43. Mas daquele dia e hora ninguém o quê? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Continua. 37.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Ou seja, cadê o sinal? Se na época do dilúvio eles nem perceberam, quem disse que você vai perceber? E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Para no 43 por enquanto. O que está acontecendo aqui no texto? Todo momento Jesus está falando assim: eu não dou hora, eu não dou o dia, eu não dou o momento e eu não dou sinal. A segunda volta de Jesus não tem hora, dia, momento e sinal. É de repente. A volta de Jesus para o arrebatamento da igreja é iminente. Repita comigo: iminente. O que é iminente? A qualquer momento. Pode ser agora. E eu não estou falando isso para te animar ou desanimar, porque de repente, como você está, tem uns que vai falar, ô glória, mas tem outros que vai falar, Jesus, agora não, eu ainda preciso arrumar uns negócios. Veja só, é iminente. A qualquer momento Jesus pode voltar. Pode ser agora aqui, enquanto eu estou falando com você. Pode ser amanhã, pode ser hoje de madrugada, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10, não sabemos. O relógio começou lá, quando ele ascendeu ao céu, e o anjo falou, como viste subir, vireis voltar. Então a volta de Jesus é a qualquer momento, não é na hora que Israel está brigando com Hamas, é a qualquer momento. Aí a pergunta é: você está preparado, preparada? Se Jesus voltar agora, você está pronto? Não precisa responder. Será que você está pronta? Porque é a qualquer momento. E às vezes vivemos como se não parece ser agora. Na época de Noé, o que diz lá? Não percebendo, Noé entrou na arca. Você acha que Deus vai te dar sinal? Não, eu não estou sentindo aquele calafrio assim. Ui, epa. Nem o Espírito Santo vai avisar. Ele não tem autorização de Deus para avisar. Avisar que eu digo não é no sentido de profetizar, porque há várias vezes que o Espírito Santo profetiza na igreja dizendo, preparai, assim diz o Senhor, eu estou voltando minha igreja, eu estou voltando minha igreja. Isso é uma coisa. Eu estou dizendo assim, o Espírito Santo chegar e falar assim, meu servo, prepara que é hoje. Te pergunto, se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, e você só tivesse mais 30 minutos, o que você faria? Para poder subir. Se tivesse que se arrepender do pecado, você não se arrependeria? Se arrependeria. Se tivesse que perdoar todas as pessoas que você não consegue perdoar, você não ia dar um jeito de perdoar? Você ia dar um jeito de perdoar. Se tivesse que amar o teu próximo como a ti mesmo, você não ia amar? Você ia amar. Se tivesse que aceitar Jesus como teu Salvador no culto, você não ia, sabendo que daqui 30 minutos ele vai voltar? Você ia aceitar, você não ia ficar com esse coração duro, dizendo, um dia. Não, você ia ser a primeira pessoa a dizer, eu quero Jesus agora. Se tivesse que voltar para Jesus, estando você que está afastada, desviado, você que está pé na igreja, pé no mundo, você não ia dar um jeito na tua vida rapidinho? Se o Espírito Santo te avisasse, tu
tudo que fosse preciso fazer, você faria, porque você não ia querer ficar aqui na grande tribulação. Aí vem a pergunta: e quem disse que não está chegando a hora? E quem disse que não pode acontecer daqui 30 minutos? E quem disse que não pode passar de hoje? E se passar de hoje, se for hoje o dia, e nem eu e nem você estamos sabendo, aí o que você deixa de fazer certo hoje, pode ser a tua ruína de amanhã, porque depois não haverá mais chance, depois não haverá mais oportunidade. Depois que a igreja subir, não adianta você berrar, gritar, chorar e dizer: Jesus, agora eu te aceito, Jesus, dá um jeitinho, manda um anjo ainda para pegar uma resminha que ficou para trás. Não tem mais conversa. Entrou, não entrou, ficou de fora. É difícil dar glória a Deus nessa hora, irmão, mas isso é bom. Sabe por que é bom esse silêncio? Sabe por que esse silêncio é bom? Porque você está assim: meu Deus, tanta coisa que eu preciso acertar na minha vida. E eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque num culto profético, Deus não está fazendo você pular, saltar, rodar, mas o Espírito Santo está sacudindo você por dentro. Porque essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha, ela está quebrando você por dentro, todinha. Quantos dão glória a Deus? Olha o verso 44 ao 51, do mesmo texto. Vamos lá. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem és, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre seus servos, para lhes, eu estou no texto certo? Você está em qual? Mateus? Do 44 ao 51, é isso? É isso mesmo. Constituiu sobre seus servos para dar-lhes sustento a seu tempo. 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Aí ó. Sempre tem aqueles que ficam: não é agora não, isso aí é o pastor querendo fazer um sensacionalismo, é o pastor querendo te emocionar. Aí vem o diabo e fica falando essa mentira na tua mente, que nada, isso não é assim não, e pode ficar tranquila. Ah lá, ó, o meu Senhor vai tardar, o meu Senhor não vai vir, vai demorar a acontecer. Verso 49, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, ou seja, vai demorar, ainda dá tempo de eu aproveitar a vida. Acha que está aproveitando, né? Eu não vejo proveito nenhum. Virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, e a hora que ele não sabe. Cadê o sinal? Eu te pergunto, cadê o sinal? Não tem, é iminente, é a qualquer momento. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que a volta de Jesus é iminente? Marca aí na sua Bíblia com caneta, versículo 36, de Mateus 24. Versículo 36, coloca para mim. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Por que a volta de Jesus é iminente? Versículo 44. Versículo 44. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, ou não pensais. Outro, capítulo 25, verso 13. Mateus, capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E último, se der tempo, acho que dá, que as crianças vão fazer uma apresentação, em comemoração ao dia delas. Lucas 21, verso 34 ao 36.
Lucas 21, verso 34 ao 36. Olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam a face de toda a terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aplauda ao Senhor Jesus. Aí você decide se você fica com os textos bíblicos que foi te passado, ou se você fica com um videozinho de historinha da carochinha lá do YouTube. Você toma a decisão que você quiser. Por favor, a igreja, por favor, a igreja, por favor, a igreja. Feche os olhos e curve a sua cabeça. Deus, nós ouvimos a tua santa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa salvar aqueles que ainda não são salvos. Que o Senhor possa converter aqueles que ainda não são convertidos. Que o Senhor possa mudar o coração daqueles que antes eram salvos e convertidos, mas se afastaram e se desviaram do caminho. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia da tua igreja. Ajuda, Senhor, salva os familiares dos irmãos que estão aqui, que ainda não são salvos. Salva aqueles que estão perdidos lá fora, Senhor. Levanta pessoas para levarem a palavra da salvação até eles. Mas também salva dentro da casa, dentro do santuário. Crentes que brincam, crentes que estão numa vida dupla. Senhor, transforma-os pelo poder da tua palavra. Coloca temor em seus corações e salva-os em nome de Jesus.